Palavra de Deus para o seu coração. Mateus, capítulo 4, versículo 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber. Estava em jejum. E ali o inimigo viu que Jesus estava sem comer e sem beber. Jesus estava em jejum. E ele viu que Jesus estava um pouco fraco, um pouco debilitado, vulnerável. E ele foi lá na fraqueza de Jesus, porque era o momento que Jesus estava passando em jejum, né? Aparentemente, ele estava fraco, mas o espírito dele estava forte. E ali o inimigo tenta Jesus, vamos dizer assim, na sua fraqueza, né? Cuidado com seus pontos fracos. O inimigo, ele vai te tentar, não é nos teus pontos fortes, é nos teus pontos fraco. Ele vai te tentar, ele vai te fazer uma promessa, ele vai te fazer um acordo, é nos teus pontos fracos. Da mesma forma que ele tentou Jesus, ele vai te tentar. E ele ainda colocou uma dúvida, olha só, uma dúvida sobre identidade. Se tu és filho de Deus. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17, Deus diz para Jesus: Tu és o meu filho amado. Quem disse? Deus. Quem disse? O Pai. Disse para quem? Para Jesus. Quem que você vai dar ouvir? Quem que você vai dar ouvido? A quem você vai ouvir? A promessa de Jesus ou a promessa do diabo? A promessa de Jesus ou a promessa do inimigo? Jesus, ele preferiu, ele escolheu dar ouvido ao que o Pai tinha dito para ele. Tu és o meu filho amado. E o inimigo vem e coloca uma dúvida. Se tu és filho de Deus. Olha ele tentando aqui numa dúvida sobre a identidade. Você é filho amado de Deus, do Pai. Você tem alguém por você. Você tem alguém que te ama. Alguém que cuida de você, que vela pela sua vida. Jesus, ele foi tentado. Você também vai ser tentado. Faça uma boa escolha. Escolha dar ouvido à voz de Jesus. O inimigo, muitas vezes, ele vai dizer para você: cadê? O Senhor fez a promessa e não cumpriu. Cadê a promessa se cumprir? Mas tem um tempo determinado para cumprir as promessas de Jesus na sua vida. Talvez o inimigo diz para você: cadê a porta de emprego que o Senhor disse abrir, que diz que vai abrir e não abriu? E se você falhar, e se você pecar? Ei, dá ouvido à voz de Jesus. Ouve a voz de Jesus. Escolhe ouvir a voz de Jesus. Escolhe ficar firme nas promessas de Jesus. Não dá ouvido às vozes do inimigo, mas dar ouvido à voz de Deus, o teu Pai, que te fez uma promessa. E esta promessa, ela vai se cumprir. Jesus estava aqui em jejum. Agora eu quero falar com você que está em jejum. Mas esse jejum que você provavelmente pode estar passando é um jejum de não falar. É um jejum de ficar calado. É um jejum da vida conjugal, da intimidade conjugal. Você está em jejum. Cuidado com esse jejum que você está fazendo. Jejum de cantar, jejum de orar. Você não ora mais, não canta mais. Está em jejum. Não tem mais vida conjugal com sua esposa, com seu esposo. Está em jejum. Este jejum que você está fazendo é muito perigoso.
Cuidado, que é nesse jejum que o inimigo vai tentar te atacar. Vai achar uma brecha para adentrar o seu casamento, para adentrar a sua família e fazer a festa. Muitas famílias, muitos casamentos estão sendo e já foram destruídos por causa de jejuns. Mas eu não falo jejum aqui de comida, de comer, de beber. Eu falo jejum de uma vida conjugal. Eu falo do jejum de você não falar, ficar sempre calado. Tem coisas que você precisa dizer e você não diz, você está em jejum. Cuidado com esse jejum. Este jejum, ele é perigoso. Você está chateado com alguém da sua família e você está de boca cerrada. E tem algo que precisa ser dito, precisa ser falado, mas você está em jejum. Este jejum, o inimigo, ele vai tentar. E se ele adentrar a sua vida conjugal, se ele adentrar a sua família, os seus negócios, olha que ele pode fazer uma destruição. Cuidado com esse tipo de jejum, porque você fazendo este tipo de jejum, você está vulnerável ao tentador. Eu não estou aqui dizendo que você não pode fazer jejum. Jejum é maravilhoso. Jejum, sim, Jesus fez 40 dias. Eu estou falando do jejum, aquilo que você deixou de fazer, que você não faz mais. Aquilo que é agradável, aquilo que é bom para você. Você não tem tempo mais para orar, você não tem tempo mais para cantar, você não tem tempo mais para congregar, você não tem tempo mais para os seus filhos, você não tem tempo mais com a sua esposa, com seu esposo, com a sua família. É este tipo de jejum que eu estou aplicando nesta palavra. Que Deus te abençoe.